aí, tudo bem? Como estão vocês? Uma alegria poder reencontrá-los, poder revê-los, poder conhecer alguns de vocês que vão me ouvir nessa mensagem de pôr do sol. A semana foi boa? Eu espero que sim. Se não, o sábado chegou, e quando o sábado chega é o momento que Deus vem até nós para reconstruir, para consertar aquilo que se estragou durante a semana. Por isso, cada sábado, nós temos um encontro com Deus para sairmos melhores do que chegamos. Eu quero partilhar contigo um texto bíblico que para mim é muito especial. É Lucas capítulo 4, verso 16 em diante. A Bíblia diz assim: Voltou Jesus para Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu fico pensando, quando eu leio esse verso, que quando Jesus terminou de ler, é como se ele tivesse dado o livro assim para o assistente, ele guardou, e nesse momento todo mundo estava vidrado nele. Por quê? Porque ele era conhecido, ele era um carpinteiro, filho de José, foi criado naquela região. E agora então ele pega uma profecia de um dos profetas mais famosos do Antigo Testamento, que é o profeta Isaías, que tinha vivido 700 anos antes daquela época, do período em que Jesus leu esse texto. E agora esse Jesus, esse homem aparentemente simples da Galileia, ele estarrece todos quando ele diz: Hoje se cumpriu esta escritura, hoje se cumpriu esta profecia. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: eu sou o centro da profecia, eu sou o centro para o qual a palavra profética está apontando. Há um autor que também foi um grande apologeta cristão, que é C.S. Lewis. E C.S. Lewis ele fez uma declaração interessantíssima sobre Jesus, porque ele diz assim: se Jesus não era de fato o que era, ele foi o maior lunático da história. De outra forma, pelas declarações que Jesus fez, as pessoas poderiam considerá-lo como o maior lunático, o maior doido da história, se ele não soubesse quem de fato ele era. Então imagina, as pessoas que estavam ouvindo essa declaração de Jesus, elas ficaram estupefatas. E elas até tentaram matá-lo. A Bíblia diz que eles foram com ele até em cima de um penhasco na tentativa de empurrá-lo de lá. Agora, por quê? Porque elas não sabiam quem era Jesus, mas Jesus sabia quem ele era. E isso aqui é muito importante em dois sentidos. Primeiro, você precisa saber quem você é. Ninguém pode te controlar ou ninguém vai te definir quando você sabe quem você é. E eu quero dizer para você, amigo e amiga, que você é um cristão em primeiro lugar. E um cristão tem que ser parecido com Jesus. Esse é o sinete da nossa identidade. Segundo, se você é um cristão adventista do sétimo dia, você tem que conhecer plenamente suas credenciais, a sua identidade. Bom, fora isso, eu quero me ater no texto. Jesus praticamente fundamenta aqui o que seria o seu programa de vida no Evangelho de Lucas. 3 vezes é repetida aqui a palavra libertação. E era um sábado. Quando nós falamos sobre o sábado, e Jesus então coloca a palavra liberdade ao lado, nós percebemos que nós temos aqui o fiel da balança. O sábado é um dia especial. Ele é o memorial da criação, mas ele também é o memorial da redenção. Quando os israelitas saíram do Egito, lá em Deuteronômio 5, o sábado é lembrado como um dia de redenção, um dia de libertação, um dia em que as algemas foram quebradas e o povo saiu livre para verdadeiramente cumprir o propósito para o qual Deus o havia chamado. Cada sábado na igreja, nós precisamos celebrar a bondade do Senhor que nos libertou do pecado. Veja, quando eu entro no sábado e no templo sagrado para me encontrar com Deus no seu santo dia, eu preciso ser reverente por 2 questões principais. A primeira, que Deus é o meu Criador e o sábado é o sinal dessa criação. Segunda razão, Ele é o meu Redentor.
E o que isso significa? Significa que se Jesus não tivesse nos libertado, nós jamais poderíamos nos libertar dessas algemas satânicas chamadas pecado. Então, só quando nós não compreendemos a grandeza do pecado é que a gente não valoriza a redenção. Então Jesus se apresenta dizendo assim: eu sou o libertador. Eu sou aquele que veio resgatar vocês, eu vim proclamar a libertação. Em outras palavras, ele veio proclamar o ano do jubileu, que era o ano da libertação de todos os escravos. Agora, o mais bonito desse relato é que quando você vira as páginas para diante, Jesus liberta um homem da possessão demoníaca, ele liberta a sogra de Pedro da febre, que era considerada uma possessão demoníaca também, ele cura um leproso, significando que ele tem poder para libertar o homem da pior de todas as enfermidades. Ele liberta Mateus dos preconceitos. As pessoas o viam apenas como um pecador, mas ele chama esse pecador, libertando-o do olhar dos outros e da crítica dos outros. E os relatos de libertação aqui culminam quando ele cura aquele homem que é paralítico. E Jesus diz para ele: teus pecados estão perdoados. Todos ficam apavorados com isso, porque não entendem. Porque Jesus sabia que a doença daquele homem era muito mais emocional do que necessariamente física. O aspecto físico era apenas a somatização das suas emoções. E Jesus disse: você está libertado, eu te perdoo. E depois um curou. O que nós entendemos com isso? Que Jesus é aquele que nos cura das nossas culpas e nos livra dos nossos pecados e que também nos restaura fisicamente. Tudo isso Jesus fez para confirmar o seu ministério com aquilo que eu chamo de o espírito sabático. O sábado não pode ser um dia de fardo para ninguém. Pelo contrário, se verdadeiramente você ama Jesus, você vai sentir prazer em estar na companhia de quem você mais ama durante um dia inteiro. E o dia de sábado não é o dia do encontro. É o dia para estar juntos, porque durante a semana a gente já precisa ir usufruindo dessa bênção da companhia de Jesus, que no sábado deve ser culminante e cheia de alegria e de celebração. E isso deve se traduzir em louvor. Por isso, curta o pôr do sol de hoje e amanhã louve com muita força, traduzindo em harmonia e em melodia e em ritmo a gratidão que está no teu coração pela liberdade que Jesus já te deu. Um grande abraço e que Deus te abençoe muito. Vamos orar? Pai querido, eu te rogo bênção sobre todos os teus filhos que ouviram tua palavra nesse momento. Queira fortalecer, animar, abençoar, para que te servir possa ser um prazer grandioso em nossa vida. Ajuda-nos a ter consciência do que é a alegria de um escravo libertado. Nós te louvamos pela salvação em Cristo, pela libertação dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.